Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade geral, nessa nossa segunda unidade, onde a gente vai falar um pouco sobre os impostos sobre mercadorias. Então, continuando, aqui a gente vai ter uma aula sobre ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e a gente vai ter ainda também nessa segunda unidade a aula número 6, com estoques e um detalhamento sobre como funciona o custo da mercadoria vendida, onde a gente vai aprender como é o processo de controle de estoque e a parte da contabilização. Eu vou disponibilizar para vocês um trabalho de pesquisa que vai poder ser feito individualmente ou em grupo, onde a gente vai entender melhor essas metodologias do PEPS, do EPS e também do custo médio, além dos exercícios e avaliação para essa segunda unidade. Bom, então nessa aula o que a gente vai aprender? O que é o ICMS e outros impostos que são incidentes sobre mercadorias. Eu já adianto que esses outros impostos, no caso ali eu estou citando o IPI, o PIS, COFINS, enfim, esses outros a gente não vai dar muita ênfase por enquanto, porque a gente entendendo o ICMS, pelo menos da perspectiva da contabilidade, a gente já consegue avançar bastante. Eles dependeriam do entendimento de regimes tributários e de outras circunstâncias que eu considero um conteúdo um pouco mais avançado, mas nada impede que vocês possam pesquisar e a gente possa dialogar sobre esses temas. Então, o que é ICMS? O ICMS ele é um imposto que vai incidir sobre a compra e a venda de mercadorias e alguns tipos de serviços. A gente vai detalhar melhor a hora que chegar a parte da legislação para entender o que são esses serviços e qual é a ideia da circulação de mercadorias. A primeira coisa que a gente precisa entender, então, o que é um tributo. E aí eu trouxe aqui a definição. Vocês não precisam, por hora, se preocupar em decorar esse conteúdo, tá? O conceito aqui é meramente para a gente poder entender a ideia por detrás de todo esse processo, que vem lá do Código Tributário Nacional de 1966. Então, fala-se que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que significa isso? Pecuniária é uma classificação que se dá da maneira jurídica, para representar a ideia de dinheiro. É basicamente para dizer que eu não posso pagar um tributo para o governo na forma de produto ou também em trabalho. Compulsória remete à ideia de obrigação, a obrigatoriedade independente da vontade. Neste caso, eu não tenho a oportunidade ou a opção de escolher se eu vou pagar ou não o tributo. Tá? É só para a gente entender isso. Em moeda, como já falamos aqui, então, a ideia é que seja pago em dinheiro. E no caso aqui nós estamos falando do dinheiro brasileiro, ou seja, reais. Tá? E aí tem o conceito mais teórico ilustrado ali abaixo. Continuando esse conceito, a gente precisa compreender o quê? Que a ideia de tributo não constitui uma sanção de ato ilícito. Então, basicamente, não se paga tributo porque se comete algum tipo de crime. É justamente o contrário, tá certo? Quando a gente comete algum tipo de infração, por exemplo, o poder público nos cobra uma multa. Então, o tributo ele se difere nesse sentido. E aí aqui está colocando ainda que é instituído em lei, para que haja o tributo, a gente precisa que tenha uma legislação que vá fazer a sua definição, como por exemplo o fato gerador, a alíquota, o cálculo, entre outros fatores que a gente vai ver também mais adiante. A cobrada mediante atividade administrativa é para dizer basicamente que quem faz essa cobrança é o poder público. Então, por exemplo, se alguém que trabalha na Secretaria de Fazenda do Estado, do município, até na Receita Federal, ela não pode também escolher se ela vai ou não cobrar de fulano, de beltrano, enfim, ela não faz essa seleção. Faz-se a cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa então dizer que essa cobrança independe da vontade do agente que deve fazer isso, ou seja, o próprio funcionário público, como a gente costuma chamar. Ele está apenas cumprindo o seu dever e isso independe da vontade dele de cobrar ou não. Mas, de modo geral, a gente precisa entender que tributo é um gênero, como se diz na linguagem tradicional jurídica, e imposto é a espécie. Eu costumo exemplificar isso de uma maneira mais simples. A gente imagina uma casa, onde dentro desta casa nós vamos ter vários cômodos, só para entender o conceito. Por quê? Porque dentro da casa eu tenho ali um espaço reservado para a sala de estar, por exemplo, onde eu vou ter determinados móveis, eu vou ter uma decoração específica, uma característica daquilo ali. Eu vou ter junto com ela, ou enfim, num cômodo separado, uma cozinha, um quarto, banheiro. Cada um deles tem a sua própria função, o seu próprio objetivo. É mais ou menos essa a ideia. Então a gente tem espécies de tributos, como por exemplo, impostos, taxas e contribuições de melhoria.
E a própria Constituição ainda prevê também a ideia de empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais, que também é um pouquinho mais avançado e são mais incomuns. Mas esses três primeiros é o que a gente mais conhece: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E como a gente já, pelo próprio nome, pode entender, o ICMS é um tipo de imposto. Então, imposto é o tributo, como a gente viu, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Só para a gente esmiuçar um pouquinho esse conteúdo, fato gerador é que existe ali uma causa que o origina, né, que faz com que ele exista. E esse fato gerador, ele independe da atividade do poder público. Então, como a gente vai ver no caso do ICMS, a empresa ela compra e vende mercadoria. Isso vai ser o seu fato gerador, a circulação daquela mercadoria, né? E isso é independente se o poder público se envolveu naquela operação, se ele tem, de alguma maneira, alguma atividade envolvida. Então, na prática, isso significa que cada um dos impostos que vocês vão estudar ao longo da vida vai ter uma diferente situação para que ele exista, né, no sentido de que haja uma obrigação de ser pago para o governo. Só para dar um exemplo, a gente conhece, por exemplo, o IPVA. Né? O que significa IPVA? É Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Quando você tem sob sua propriedade um veículo automotor, uma moto, um carro, enfim, né, um veículo motorizado, você é obrigado a pagar o IPVA. Então, a ideia é mais ou menos essa. Qual é o fato gerador do IPVA? É a propriedade do veículo automotor. Se eu tenho um carro no meu nome, eu tenho que pagar IPVA. Se eu tenho uma moto no meu nome, em minha propriedade, eu vou pagar IPVA. Por exemplo, também o IPTU. Se eu tenho o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ou seja, uma propriedade que está em território urbano, comumente, como a gente diz, uma casa ou até mesmo um prédio, se aquela propriedade é minha e aquilo está em território urbano, eu preciso pagar o imposto. Então, isso é a ideia de fato gerador. E aí, o ICMS ele surge aonde? Na Constituição Federal de 88, a gente tem a cláusula maior dentro do texto, né, da Constituição, que vai destacar o seguinte: compete aos estados, artigo 155, e ao Distrito Federal, que neste caso é equiparado aos estados, né, e algumas vezes também equiparado aos municípios, mas aqui a gente está falando de um imposto estadual, instituir o imposto, portanto, sobre. No item 2, a gente vai ter as operações relativas à circulação de mercadorias, que é a parte da compra e venda que a gente vai estudar, e sobre as prestações dos serviços. Lembra que a gente viu ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e também sobre a prestação de serviços. Quais deles? O transporte interestadual ou intermunicipal, ou seja, entre estados e entre municípios, e também o serviço de comunicação, né? Ainda que essas operações, ele diz aqui, se iniciem, ou as prestações desse serviço se iniciem no exterior. É basicamente para dizer, mesmo que você pegue lá um ônibus do Paraguai e venha para o estado de Mato Grosso, se iniciou no exterior do Brasil, mas haverá ali a incidência dessa prestação de serviço de transporte interestadual, portanto haverá então o ICMS. E no caso mais comum que a gente tem no dia a dia empresarial é justamente essa ideia de circulação de mercadoria, que é quando ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Isso é circular, né? Então, no sentido geral, a gente chama isso de compra e venda. E aí, finalmente, o que eu quero que vocês compreendam é que quem vai instituir o ICMS são os próprios estados, e cada um deles vai possuir o seu próprio regulamento. Então, aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem o decreto 2212 de 2014, que vai instituir o ICMS, regulamentar ali as suas regras, e tem ainda algumas alterações posteriores, né? A gente tem o regulamento do ICMS até o decreto de 590 de 2020 e a lei complementar também de 2019, que fizeram algumas alterações, principalmente quando se fala de ICMS em relação ao aproveitamento de crédito, ICMS em relação ao imobilizado, entre outros aspectos. Eu deixei disponível aqui o link da Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de Mato Grosso, para que vocês possam acessar ele e ver o regulamento de uma maneira geral. E lá ele vai ter, como se fosse um livro, né, no passo a passo, todas as regrinhas, todos os detalhes, toda a separação organizadamente por capítulos, para que a pessoa possa consultar em caso de dúvida. Como a gente viu, para que exista o imposto, precisa existir a lei, né? A gente não vai se atentar muito a isso, porque por tratar-se aqui de um estudo mais simplificado, para começar a compreender, a gente vai se concentrar nos principais aspectos somente. Então, resumindo a história, o Estado possui o direito de tributar,
E aqui, como a gente sabe, ele faz isso. O ICMS ele vai acontecer quando a mercadoria ou aqueles tipos específicos de serviços vão ser executados, né, circularem nesse sentido. E aí, praticamente, a gente precisa pensar, se uma empresa está comprando e vendendo mercadoria, ela está pagando ICMS, tanto no momento da compra quanto no momento da venda. O que nos leva, então, à questão mais importante do ICMS, que é por isso que eu escolhi trabalhar com ele com vocês. É o crédito e a compensação. É permitido que a empresa, ao pagar o ICMS na compra de uma mercadoria, utilize esse valor pago como crédito. Então a gente pensa lá naquela ideia da cadeia, né, produtiva, onde a indústria faz o seu produto, ela vende para o atacado, aí o atacado vende para o varejo vende para o consumidor final. Então a ideia de permitir a compensação de crédito se refere ao que a contabilidade, a legislação chama de regime não cumulativo. Ou seja, eu posso aproveitar aquilo que eu já paguei de imposto na hora que eu comprei a mercadoria, e na hora que eu faço a venda, eu vou fazer um abatimento das duas coisas. Porque se eu já paguei uma parte antes, vale a pena observar isso. Né? Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, a empresa que não executa isso, ela vai pagar o imposto duas vezes desnecessariamente, sendo que a própria lei vai permitir. É claro que, mais uma vez, isso tem regras, tem uma complexidade um pouco maior. A gente vai ficar num nível mais raso e superficial por enquanto, até dominar esse básico. Então, passando para o próximo aspecto, o que a gente precisa saber? A base de cálculo do ICMS vai ser o valor da operação. Vocês devem se lembrar que lá no início do vídeo eu comentei sobre o IPI, né? Normalmente a gente estuda o IPI na regra, na ideia ou nos cálculos tributários aí primeiro, para depois ver o ICMS. Como a gente está com pouco tempo, o IPI aqui ele seria retirado do valor da operação. Tá? Porque ele é um imposto por fora. E aí entra uma série de outras explicações que eu vou me limitar a parar por aqui. Mas basicamente o valor que eu vou passar para vocês da operação, tanto da compra quanto da venda, já é o valor para ser calculado o ICMS, como a gente vai ver no exemplo prático daqui a pouco. Essas alíquotas, ou seja, quanto por cento o governo cobra, depende de cada tipo de operação e depende também da realidade de cada um dos estados, né? Como a gente está vendo aqui, as operações elas podem acontecer dentro dos estados e fora de estados também, ou entre estados, melhor dizendo. Então aqui, intra-estaduais é um exemplo muito simples. A minha empresa está em Tangará da Serra, eu compro a mercadoria, por exemplo, aqui em Tangará e vendo na mesma cidade. Ou eu compro em Cuiabá e vendo em Tangará, ou eu compro em Nova Olímpia e vendo em Tangará. Isso é uma operação que aconteceu apenas dentro do estado de Mato Grosso. Então, ali tem um tipo de regra específico. Agora, se eu compro lá em São Paulo para revender aqui em Tangará, eu tenho uma operação entre estados. E aí eu posso estar sujeito a uma série de outras regras que a gente também não vai precisar aprofundar por enquanto. Então, vamos entender a lógica aqui do que eu estava falando sobre o cálculo, a contabilização desse processo para começar o exemplo número 1. A gente vai ter o valor da operação vezes a alíquota, que vai ser um percentual pré-definido, e então a gente vai chegar à ideia do ICMS a recuperar. Por que esse nome? Porque eu vou recuperar o valor que eu paguei do imposto. Então, a operação é a compra ou a venda da mercadoria, para relembrar. Tá? Então, eu vou lá fazer a compra de mercadoria, compra do meu estoque, eu vou ter um ICMS que eu vou pagar no momento que eu estou comprando aquela mercadoria. E a gente vai separar essas coisas. Então, na compra, eu vou ter o valor da operação menos o imposto, eu vou ter resultante disso o valor do meu estoque. E na hora da venda, vai ser praticamente a mesma ideia com um processo a mais, que é o abatimento do imposto. Então, eu vou ter lá o valor da operação, uma alíquota, né, para eu achar quanto que eu devo de ICMS, ou a despesa que eu vou ter, e aí eu vou fazer o abatimento. Quanto que eu devo, menos o que eu já paguei, vai ser então o valor a ser pago do imposto. Vamos dar uma olhadinha no exercício? Que vai ser um exemplo, eu vou deixar outro exercício para vocês resolverem, para que vocês possam pegar a dinâmica desse processo. Muito bem, eu estou aqui no exemplo número 1, né, dessa parte do ICMS, e a gente tem a mesma sistemática utilizada nos exercícios anteriores. Aqui em 3 de janeiro de 2021, a gente cria uma empresa, né, são 2 empreendedores, que no contrato social definem o quê? Letra A. Em 3 de janeiro, houve a integralização do capital social por meio de depósito bancário em conta única dos sócios no valor de R$150 mil cada. Depois tem a compra do veículo, a compra do imóvel e aí chega a parte que nos interessa, que é a compra de mercadorias para revenda. Então vamos dar uma olhadinha. Assim como a gente resolveu os outros exercícios, a gente começa a resolver esse aqui
pelo livro diário, que é o que nós estamos treinando. Então, eu tenho aqui a operação número 1, que é a integralização do capital social. 2 sócios, R$150 mil cada, eu tenho então um capital social de R$300 mil. Dia 5 de janeiro de 2021, a gente tem então a compra do veículo no valor de R$21 mil à vista, certo? Assim como aconteceu logo em seguida a compra do imóvel, R$120 mil também à vista. Como a gente está vendo, o lançamento continua o mesmo, a lógica do débito e crédito que a gente já dominou. Então, de onde saiu o recurso, no que ele se transformou. E aí, a partir do lançamento 4, que é a parte da compra de mercadoria, é onde chega esse novo conteúdo. Então, antes, o que a gente fazia? Eu tinha um lançamento de crédito, banco, débito e estoque. Simples assim. Agora, a gente vai separar esse valor do estoque. Por quê? Porque o ICMS ele vai ser incluso no valor da operação. Então, como a gente viu nos slides, o ICMS ele vai vir incluso no valor. Eu tenho aqui, ó, dia 12 de janeiro, houve a compra de mercadorias para revenda no valor de R$7 mil à vista, para a gente saber que esse dinheiro saiu do banco, com o ICMS incluso. E como é que eu sei, então, qual é a alíquota do ICMS? Aqui junto do exercício, o professor vai deixar sempre para vocês a alíquota de compra e venda, que vai ser a mesma para simplificar também, tá? Então, 17% é quanto a gente está pagando nessa operação. Então, vamos entender. Eu comprei R$7 mil de mercadoria e a primeira coisa que eu preciso fazer é separar esses valores. Como que a gente faz isso? Então, eu tenho aqui ó, o valor da compra, R$7 mil, uma alíquota de 17%. Então, com isso, eu calculo o ICMS a recuperar, que é quanto de imposto eu estou pagando. Só que eu estou pagando isso para quem me deu a mercadoria, né? Para o meu fornecedor, para quem vendeu ela para mim. Mas como eu pretendo revendê-la, eu tenho o direito de recuperar esse imposto. Então, basicamente, é aquela ideia do crédito ou da compensação, dependendo de por onde você vai estudar, né? Com os termos aí que você vai preferir. Mas, de modo geral, a ideia é que eu vou poder fazer um abatimento. Então, eu estou separando para poder aproveitar esse valor. E com isso, a gente consegue compreender o quê? Se eu paguei R$7 mil, deste valor, R$1.190 foram de imposto. Então, para fazer o lançamento, a gente vai separar esses dois. Eu tenho aqui um débito estoque, que é o valor de quanto eu paguei, os R$7 mil, menos o imposto, como vocês podem ver. Então, como é que eu cheguei no valor do estoque? Eu fiz uma compra de R$7 mil, paguei desses 7 mil, 1.190 de imposto. Logo, o que sobrou é, na verdade, o que veio de mercadoria. Então, veio apenas R$ 5.810 de mercadoria e este vai ser o valor do meu estoque. Assim como aqui no Excel, eu estou fazendo exatamente a mesma conta. R$7 mil menos o 1.190, a gente chega então ao valor de 5.810. Este é o lançamento da compra. O que mudou foi que a gente separa o valor do estoque com o valor do ICMS. Juntos, os dois formam o valor da operação, que é quanto a gente pagou nesse momento. Então, este é o lançamento da compra, que é o que vai acontecer em todos os exercícios. A gente tem que comprar e separar o valor do estoque do valor do imposto, que a gente já pagou, porque este valor vai ser aproveitado futuramente. Seguindo com o raciocínio, a gente tem no dia 15 de janeiro, né, logo na sequência, a venda de toda a mercadoria em estoque, agora pelo valor de R$18 mil, foi à vista, e ela também tem ICMS. Então, mais uma vez, o ICMS continua com a mesma alíquota e a gente precisa entender este processo lá no livro diário. Como eu falei para vocês, a venda de mercadoria ela se dividia em duas etapas. Primeiro, a gente tinha a receita, com esse raciocínio que é quanto o cliente nos pagou e onde a gente vai guardar esse recurso, são os R$18 mil sendo guardados no banco, né? O débito e crédito, como a gente já viu. Logo na sequência, a gente tem o lançamento da baixa no estoque. Então, por isso é importante já separar aqueles dois valores. Por quê? O valor do meu CMV e do meu estoque nesse lançamento de baixa, agora ele vem sendo já separado. Então, de onde é que eu tirei os 5.810? É somente o que ficou no estoque, né? Então, quando eu comprei, eu fiz a separação justamente para saber isso. Qual era a diferença entre o estoque, o imposto e quanto eu paguei. Então, como vocês estão vendo, o valor do CMV é exatamente o valor do estoque naquele momento da venda. E aí, na sequência, a gente agora vai adicionar dois lançamentos.
Um deles é a chamada despesa com ICMS sobre a venda, para a gente poder definir qual é o valor de ICMS a pagar. O outro é o abatimento da operação. Então, a gente fez uma compra, tem lá um dinheiro que a gente vai poder aproveitar, ou um crédito, né? Neste caso aqui, como a gente fala, o valor do imposto que eu já paguei. Agora eu vou fazer o aproveitamento. Então, vamos lá, vamos entender passo a passo esse processo. Depois da baixa no estoque, o que eu preciso me lembrar? Eu vou ter que pagar um imposto porque eu fiz uma venda. Lembra? O ICMS existe quando há circulação de mercadoria, tanto na compra quanto na venda. Então, se eu fizer uma venda, eu preciso definir o quê? Esses 3 critérios mais uma vez. O valor da venda, que é justamente o que está no exercício, como vocês podem ver, houve a venda por R$18 mil. Então, eu tenho aqui o valor de R$18 mil, a alíquota que continua a mesma para simplificar, e agora eu encontro o valor do meu ICMS a pagar. Então, como a gente está vendo, um multiplicado pelo outro, eu chego a este resultado de R$ 3.060. Porém, este valor de R$ 3.060 precisa ser abatido, né, ou precisa ser reduzido, melhor dizendo, daquele valor que eu já paguei. Então, primeiro eu faço esse lançamento na hora da venda, que a gente vai chamar isso de despesa com ICMS sobre a venda, que é este lançamento número 7, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou debitar uma despesa com o ICMS e vou creditar um ICMS a pagar. Esse ICMS a pagar, ele vai acabar aparecendo lá no nosso passivo circulante. Por quê? Porque ele é uma conta, ou seja, uma obrigação a pagar de curto prazo. O ICMS geralmente é pago no mês seguinte, tá? Então, a gente vai fazer o fechamento desse mês de janeiro e logo no mês seguinte a gente deveria fazer o pagamento dessa conta. Então, basicamente, a lógica é essa. Eu vou debitar uma despesa com o ICMS, estou anotando assim para ficar mais simples, e essa despesa ela vai ser relacionada, que a gente chama isso de conta de resultado, e ela vai se envolver no processo da ARE. Depois, ela vai ser demonstrada na nossa DRE. Então, basicamente, é por isso que a gente separa essas duas informações. Tá? Então, conta de resultado vai lá para a ARE, como a gente está treinando, é a apuração do resultado do exercício. Feito isso, eu já descobri, então, quanto que eu deveria pagar pela venda, R$ 3.060. Mas eu sei que eu não preciso pagar tudo isso porque uma parte já foi paga. Então, como é que eu descubro uma coisa pela outra? A gente vai fazer isso na operação chamada de abatimento ou aproveitamento, onde eu vou debitar o ICMS a pagar e creditar o ICMS a recuperar. Por que se faz isso? Porque aqui, quando eu estou lançando crédito ICMS a recuperar, é exatamente o oposto do lançamento número 4, que foi débito ICMS a recuperar. Então, imagina o razonete do ICMS a recuperar, lançamento número 4 e lançamento número 8. Como a gente está vendo aqui no livro Razão, a proposta final vai ser que esse razonete fique zerado. Por que ele vai zerar? Porque eu tinha ali um saldo para ser aproveitado de 1.190 no lançamento número 4, ou seja, do momento da compra. No lançamento número 8, o que eu fiz? Eu usei este saldo para poder fazer o aproveitamento. Então, eu não tenho mais o que aproveitar, não é mesmo? E nesse mesmo sentido, aqui do lado, a gente está fazendo um débito na conta que eu deveria pagar. Então, vejam, 3.060, que é o que eu deveria pagar de acordo com a venda, menos o que eu já paguei na hora que eu fiz a compra. Então, está aqui o aproveitamento. Se eu fizer um menos o outro, o meu saldo a pagar vai ser, então, de apenas 1.870. Basicamente, eu estou dizendo para o governo que eu paguei uma parte na hora da compra e eu estou pagando agora só a diferença na hora da venda. Então, isto é o abatimento, ou isto é o aproveitamento, no caso, como a gente viu lá nos slides. Então, basicamente, na hora que você for construindo o razonete de acordo com o débito e crédito, você vai perceber exatamente esse processo acontecendo. Então, aqui, só para repetir, primeiro, na venda, eu tenho que fazer o quê? A receita, do jeito que veio, eu faço a baixa no estoque de acordo com o valor atualizado do estoque. Depois, eu tenho uma despesa
onde eu vou identificar quanto eu deveria pagar para o governo com essas nomenclaturas. E aí, logo na sequência, eu faço o abatimento. Eu estou colocando por operação, que é para vocês poderem treinar. Então, a cada compra, eu vou ter uma venda. Então, logo na venda, eu já faço esse abatimento, ou aproveitamento, como queiram. Então, basicamente, o raciocínio do ICMS é para aumentar esses lançamentos, de modo que a gente tenha, a partir de agora, uma obrigação a pagar de curto prazo. E aí a gente faz o abatimento para saber o valor exato que a gente deve pagar naquela operação. Então, feito isso, a gente concluiu aqui todas as operações, né? Fez a compra de todo o imobilizado, fez a compra de toda a mercadoria, fez a venda da mercadoria, ficou faltando quem? Primeiro, a despesa com depreciação, que a gente já treinou também nos exercícios anteriores, e a lógica continua a mesma. Então, eu tenho aqui um débito, despesa com depreciação, e 2 créditos das depreciações acumuladas, uma do veículo e a outra do imóvel. Mais uma vez, como eu calculei isso? Eu fiz o valor do bem dividido pela sua vida útil. Então, R$21.000 dividido por 60 meses me dá o valor da depreciação do veículo. O mesmo acontece para o imóvel, a diferença é que a vida útil dele é maior e o valor também é maior. Então, 120.000 dividido por 300, chegamos ao resultado de R$400 de depreciação. Então, basicamente, aqui é a mesma lógica anterior, só mudaram os valores das operações. E aí, quando eu concluo este processo, eu vou para onde? Para a minha apuração do resultado do exercício. Primeiro, vou zerar a minha receita, como a gente está vendo aqui. E vou creditar, então, a minha RE. Por quê? Porque para zerar a receita, assim como a gente viu nas aulas anteriores, o lançamento de zeramento da receita vai ser exatamente este daqui, o número 10. Eu já tinha lançado o número 5, né, com o momento da venda, e agora eu fiz o zeramento. Então, se eu debitei a receita, eu vou creditar a minha ARE. E aí o mesmo eu vou fazer com as despesas. E é importante nesse momento que vocês vejam o seguinte, ó. Eu tenho aqui um débito para RE, no caso, no momento da despesa, e um crédito zerando o CMV, zerando a despesa com depreciação e também vou ter que zerar quem? A despesa com ICMS. Então é muito importante. Antes a gente estava treinando somente com estes 3. Né? Agora a gente adicionou mais um lançamento que é essa despesa com ICMS. Isso serve para a gente saber o lucro exato de acordo com as operações realizadas pela empresa naquele mês. Então vamos dar uma olhada aqui no Razonete. Eu tenho aqui, ó, a nossa despesa com ICMS, com saldo zerado, basicamente seguiu a mesma lógica do exercício anterior. Eu tenho a minha despesa com depreciação, saldo zerado. E eu tenho que ter também a minha despesa ou o custo da mercadoria vendida, o CMV, com saldo zerado. Então, a RE, para fins contábeis aqui, continua o mesmo processo, tá bom? Os outros razonetes, a gente fez exatamente a mesma lógica. Peguei o saldo maior, diminuí pelo menor, o lado maior e o menor, e achei um saldo final para o banco. Fiz a mesma coisa com o capital social, com o veículo, com o estoque, com o nosso imóvel, com todos os outros razonetes. O ICMS a recuperar, que a gente já viu, também a explicação. O ICMS a pagar, mais uma vez, para lembrar aí, ele vai no nosso passivo circulante e ele vai ter um saldo, obrigatoriamente, que vai representar uma despesa que a gente vai ter que pagar. Tá? Então, vai ser uma continha que a gente vai pagar no mês seguinte. As depreciações acumuladas que vão para o balanço, e com isso tudo a gente vai chegar ao quê? A lógica da RE, que é 18.000 de receita, menos todas as despesas, eu chego então a um lucro de R$ 8.380 neste exercício. Este valor é o que vai ser lançado no balanço patrimonial. Então vamos lá, 18.000 de receita, eu tive uma despesa de 5.810, que foi o nosso estoque, ou o custo da mercadoria vendida. Eu tive uma depreciação de R$ 750 e tive agora também uma despesa com o ICMS de R$ 3.060. Então percebam, se eu olhar o ICMS, antes no momento da compra, eu tinha feito um pagamento de R$ 1.190. Quer ver? No momento que a gente fez a compra, eu gastei R$ 1.190. No momento da venda, a gente ficou com um saldo a pagar de R$ 1.870, totalizando então uma despesa de R$ 3.060.
Parece que é uma coisa diferente, mas na verdade a despesa com o ICMS foi de 3.060, né? Porque um momento eu paguei 1.190, depois eu vou ter que pagar mais 1.870, totalizando então uma despesa de R$ 3.060. Vamos dar uma olhada no balanço para a gente ver aí os principais aspectos. Então tá aqui o nosso lado do ativo, lado do passivo, como a gente viu nos exercícios anteriores. No ativo, eu tenho aqui agora o ICMS a recuperar. Assim como o estoque, eu coloquei ele zerado, por quê? Apenas para que vocês pudessem ver aonde que ele se encaixaria caso ele tivesse algum saldo. Precisa colocar? Não precisa. Mesma coisa do estoque no exemplo anterior. Tá? Então, basicamente, ele vem no ativo porque o ICMS a recuperar é um direito que a empresa possui. Né? É um direito de curto prazo, que ela fez o aproveitamento. Então, como ela já aproveitou, ela não tem mais o que aproveitar. Então tá aqui, saldo do banco, R$170 mil é o nosso ativo circulante. O veículo menos a depreciação dele, mais o imóvel menos a depreciação do imóvel. Então, como vocês podem ver, eu estou somando tudo porque os valores já estão negativos. O nosso veículo, R$21 mil, mais o imóvel, R$120 mil. Menos 350 de depreciação do veículo, menos 400 de depreciação do imóvel. R$140.250. Os dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante, estão totalizando, portanto, R$310.250 como conjunto total de bens e direitos da empresa. E aqui na coluna do passivo, a gente apenas precisa adicionar, então, o ICMS a pagar. Tá? Então, é aquele valor do razonete do ICMS a pagar. Como a gente viu, ele é uma conta que pertence ao passivo circulante, portanto, ele precisa ser demonstrado no balanço. Então, isso aqui significa que eu tenho de ICMS a pagar para o mês seguinte, R$ 1.870. Juntando aqui com o patrimônio líquido, a gente vai ter no final, então, R$ 310.250, somando os três grandes grupos. Passivo circulante, passivo não circulante, que está zerado, e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, como a gente já viu, nada mais é do que a obrigação da empresa para com os sócios, ou seja, o capital social e o lucro acumulado que ela teve no período. Então, com isso, a gente viu os principais aspectos do balanço patrimonial. Vamos dar uma olhada para finalizar na nossa demonstração do resultado do exercício. Vou começar pela mais simples, que eu deixei aqui para vocês, que segue a mesma ideia que a gente viu antes. Tá? Então, eu tenho aqui uma DRE simplificada para a gente entender. Então, eu tive aqui uma receita de R$18 mil, eu tenho o ICMS, que é aquela despesa com o ICMS, tá? Esse é o valor que a gente tem que lançar na DRE, o CMV e também a despesa com depreciação. Nesse momento, então, o resultado líquido do exercício, receita menos despesas, igual a 8.380, assim como o lucro acumulado. No modelo mais completo, a gente entende então por que o professor tinha deixado aquelas deduções. Porque dentro do grupo de deduções, a gente tem uma despesa com ICMS. Tá? É um tipo de dedução da receita bruta. Tá? Isso gera confusão, inclusive, tem questões sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal para discutir sobre tributação em relação ao lucro, considerando o ICMS, se ele abate ou não abate, enfim, uma situação relativamente mais complexa. Tá? Lembrando, mais uma vez, é o valor da despesa, certo? Ou seja, o valor maior. Então, eu tenho aqui reduzindo, chegamos a uma receita operacional líquida, tira o CMV, chegamos a um resultado operacional bruto, né? Só corrigindo ali que estava resultado operacional bruta, de 9.130. E aí é só tirar a despesa com depreciação. Logo, chegamos ao mesmo resultado líquido do exercício de R$ 8.380. Numa visão geral, é a mesma ideia. Receita menos ICMS, menos o CMV, menos a despesa com depreciação. Assim como no balanço, cada um desses itens, como a gente está aprendendo aos poucos, tem ali o seu sentido, o seu significado. E aí eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês qual é o conceito fundamental aqui por detrás dessas operações e o porquê também da escolha do ICMS, né? Porque toda vez que eu tenho uma compra e venda de mercadoria, eu preciso entender como o imposto sobre a circulação dessa mercadoria influencia no resultado da empresa.
Se você conseguir pelo menos compreender essa lógica da possibilidade do abatimento, da forma de cálculo, que é relativamente simples, a gente consegue avançar para outros impostos relativamente mais complexos. Tá? Então, esse aqui é o exemplo. Vou deixar para vocês já o exercício número 3, seguindo a sequência, onde a gente começa então a trabalhar o ICMS. Mas como vocês viram, o resto continua igual. Então, contabilidade é isso, é praticar, entender os conceitos, entender essa metodologia do débito e crédito e realmente colocar a mão na massa. Obrigado pela atenção até aqui, agradeço a paciência, desejo bons estudos. Lembrem-se que eu estou sempre à disposição. Um grande abraço.